Olá, nós vamos fazer mais uma aula hoje sobre economia de Marataízes. A gente vai estudar os aspectos econômicos do nosso município. Essa aula é uma aula produzida num projeto de parceria entre as disciplinas de História e Língua Portuguesa da Escola José Marcelino. E ela está sendo feita como material de apoio para os alunos participarem da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, que nós temos esse ano. Hoje nós vamos estudar, como eu já falei, sobre a economia do município de Marataízes. E Marataízes, como vocês já bem sabem, que a gente já falou antigamente, Marataízes pertencia até décadas atrás ao município de Itapemirim. E a sua história está completamente ligada à história do município de Itapemirim. Por conta disso, os aspectos econômicos do nosso município também têm forte ligação com o nosso município vizinho de Itapemirim. Dentro da economia, nós vamos ter aqui na nossa região uma forte influência da agricultura. A agricultura talvez seja a nossa principal fonte econômica, certo? É tão forte, gente, que nós temos entre as nossas comunidades no município 12 comunidades que são consideradas comunidades rurais. E essas comunidades elas vão se destinar às variadas atividades de variadas atividades agrícolas, certo? A primeira atividade agrícola que a gente vai destacar é a cana-de-açúcar. Hoje, o cultivo de cana-de-açúcar, ele não tem mais a mesma força que tinha no passado, mas no começo da colonização da nossa região, entre o final do século XVIII e início do século XIX, a cana-de-açúcar era o que predominava no município de Marataízes. Ainda temos lavouras de cana-de-açúcar, tanto que o emblema do nosso município é, de um lado, uma planta, né, simbolizando a cana-de-açúcar, e do outro lado a pesca, uma varinha simbolizando a atividade pesqueira que, quando o município foi fundado, eram os dois pilares econômicos que a gente tinha no município. Então, desde o final do século XVIII e início do XIX, né, durante todo o XIX e até os dias de hoje, a gente ainda tem a produção, a plantação, cultivo de cana-de-açúcar como uma atividade econômica rentável. Lembrando que no município vizinho, Itapemirim, nós temos a usina Paineiras, que produz açúcar. Então, o plantio, né, o cultivo desse produto aqui em Marataízes tem um destino certo, que é a usina Paineiras. Outras atividades agrícolas que eram feitas aqui na nossa região lá no século XIX era o cultivo do milho. Algumas pessoas cultivavam café, outras cultivavam mandioca. Mandioca existe até hoje, cultivo forte de mandioca aqui também. E eram alimentos, né, produtos que serviam de alimento para a população. Ok? Então esses eram os alimentos. E atualmente o município de Marataízes é conhecido por produzir o abacaxi, que é nacionalmente famoso, o abacaxi de Marataízes, doce, 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 parece que tem mel. Tem empresa de sorvete fazendo sorvete com o nosso abacaxi e que é recorde de vendas. Tem empresas de roupa que estão criando, né, estampas com o abacaxi de Marataízes e vendendo muito, esgotando no Brasil afora, né, e principalmente aqui no Espírito Santo, porque o abacaxi virou uma marca registrada no município de Marataízes. Hoje o nosso município, né, tem esse destaque, porque o abacaxi que é produzido aqui, ele é reconhecido em outros municípios e em outros estados do Brasil. Então a gente tem esse reconhecimento nacional, apesar de que a gente ainda não tem um selo econômico, que é um registro oficial, né, por parte do governo, e aí dizendo que Marataízes é de fato a terra do abacaxi. Isso é uma coisa que a prefeitura ainda está em andamento e que futuramente, né, se tudo der certo, o município vai ser oficialmente a terra do abacaxi, coisa que a gente ainda não é. O abacaxi, gente, é um produto razoavelmente novo aqui no nosso município, né? Nas últimas décadas que o abacaxi começou a ser cultivado com essa força e ganhou muito destaque. Antes, o abacaxi não era cultivado aqui no século XIX, século XVIII, né? Até boa parte do século XX não havia o cultivo de abacaxi aqui na nossa região. E o abacaxi não é um produto típico da nossa região, ele veio para cá e ganhou muito destaque, que hoje é o principal produto agrícola do nosso município. Então, vale a pena a gente
falar um pouquinho do abacaxi e entender um pouquinho desse cultivo de abacaxi. Hoje a maioria das comunidades rurais que a gente tem no município produz abacaxi e exporta abacaxi para outros municípios e outros estados do Brasil. Também temos a atividade pesqueira. A atividade pesqueira aqui no nosso município existe desde que a região de Marataízes existe. Desde o princípio de Marataízes está ligado à pesca. Por quê? Nossa comunidade, nosso município, como todo o Brasil, era um município formado por populações indígenas. E esses indígenas, eles praticavam a pesca como fonte de sobrevivência. Quando houve a colonização do Vale do Itapemirim, lá no final do 18 e início do 19, do século 19, que aí vai surgir as comunidades, vai surgir a Barra, vai surgir a Vila. Aqui em Marataízes, né, o centro de Marataízes, a gente não vai ter nenhuma referência como a população daqui vivia. Por quê? O que os livros trazem era que aqui era uma terra de índios, ou que aqui era uma terra de passagem, não tem descrevendo. Então, possivelmente, o centro de Marataízes era uma região onde viviam, né, esses grupos indígenas. Alguns podem ter se misturado, né, com portugueses que vieram para cá, com ex-cativos, né, que conseguiram liberdade e acabaram se casando. E essas comunidades que viviam aqui em Marataízes, elas estavam ligadas à pesca. Era uma comunidade pesqueira, possivelmente Marataízes era uma vila de pescadores. E era assim que nós nos constituímos, porque a atividade de pesca é muito forte entre a população mais antiga aqui do centro, né, dos municípios, dos bairros, perdão, que compõem a região de Marataízes. É uma atividade muito importante até os dias de hoje. Marataízes tem destaque na exportação de lagosta, comunidade do Pontal. Também tem uma grande produção na peruá, né, de pesca de peruá, de camarão e outros produtos, né, da piscicultura, outros produtos que vêm, né, do mar, tanto peixes quanto frutos do mar. Temos também um destaque na área do turismo. Marataízes é conhecido como município turístico, tanto que recebe o título de Pérola Capixaba. Esse título vai vir porque possivelmente o centro de Marataízes também vai ser uma das primeiras regiões do Brasil a receber turistas. Talvez vocês não saibam disso, mas nós fomos uma das primeiras regiões a receber turistas. Lá no comecinho do século XX, final do 19, início do 20, a população de Cachoeiro, principalmente, que moravam perto daqui, eles costumavam vir para cá com a linha do trem, por isso que no centro de Marataízes tem a antiga estação ferroviária, né, que já foi rodoviária e hoje é um patrimônio do município. Esse local era o ponto final da linha do trem e muitas pessoas vinham para cá para poder tomar banho de praia, para poder se refrescar, porque Cachoeiro era muito quente, né? Desde sempre foi muito quente. E lá era uma região economicamente ativa. Lá eles enriqueceram muito por conta das lavouras de café. Então eles podiam se dar ao luxo de ter uma casa em Cachoeiro e uma casa aqui na beira da praia. Então eles foram construindo aqui em Marataízes. O centro de Marataízes, gente, ele é repleto de casas de famílias cachoeirenses. Muitas ruas têm os nomes das ruas lá de Cachoeiro, pessoas que foram remontando aqui em Marataízes as mesmas ruas que eles moravam lá em Cachoeiro. Então eram os mesmos vizinhos de lá, eram os vizinhos daqui. E essa atividade turística, ela vem desde esse período até os dias de hoje. No verão, Marataízes recebe muitos turistas. Ao longo do ano, Marataízes recebe muitos turistas, tanto mineiros, cariocas, alguns do próprio Espírito Santo que vêm para desfrutar das praias e das belezas naturais. Nós temos muitas belezas naturais e é um assunto que a gente vai falar em uma outra aula especificamente. Marataízes também tem destaque como indústria de produtos naturais. Muitas indústrias existem aqui que produzem esses produtos naturais encapsulados, né, chás, alguns produtos que tratam de algumas doenças, né, como se fossem medicamentos, suplementos alimentares. Marataízes tem destaque nisso. No petróleo, que foi o que alavancou a economia da região nos últimos anos, a gente está no raio
de onde foi encontrada uma jazida de petróleo, e aí nós recebemos esses royalties de petróleo que tem alavancado a nossa economia, tem feito muita diferença na nossa economia nos últimos anos. E também o comércio, que a gente não pode se esquecer. A Barra do Itapemirim é o centro comercial da região. E no período em que Itapemirim era ligado a Marataízes, a Barra era o centro comercial de Itapemirim por conta do porto e por conta, né, de todas as lojas que foram surgindo no entorno do porto. Hoje, para a gente, parece meio impossível, né? Como que essas lojas vão surgir em torno do porto, porque o porto está lá perto do rio e o comércio fica na avenida. Mas naquele período, lá no século XIX, as lojas vão começar, o comércio vai começar a aparecer no entorno do porto e vai, como não tinha mais espaço para lá, vai crescendo. Só que ali no entorno do porto também tinham casas, também tinham pessoas que moravam. Então, as lojas vão ocupar outros espaços. E aí é onde vai surgir o centro comercial, né, do município de Marataízes, que é lá desde o comecinho da Barra, né, no comecinho do município ali, que faz divisa com Itapemirim, no comecinho da Barra, até o final dessa região, a gente vai ter muitos pontos comerciais. Nós temos um centro comercial forte, nós temos um centro comercial com lojas que tem abrangência nacional e abrangência estadual. Então, o centro comercial da nossa região é um centro comercial de muito destaque que vem desde lá do século XIX. Outros dados sobre a nossa economia, a média salarial do morador de Marataízes é de mais ou menos 2 salários mínimos. Isso é uma média. Tem pessoas que ganham muito mais, tem pessoas que ganham muito menos. A média é esses 2 salários mínimos. 16% da nossa população é ocupada, é uma porcentagem razoável. Significa que a gente tem uma taxa grande de desempregados, mas esse número também leva em consideração crianças e idosos que já são aposentados, certo? Então, 16% a gente está numa posição mediana diante da ocupação da nossa população. Precisamos melhorar, mas para isso precisa ser gerado empregos. A média de pessoas do nosso município que vivem com meio salário mínimo, ou seja, vivem na linha ali da pobreza, da extrema pobreza, é de 39,8%. É uma população grande. Muitas pessoas estão nessa linha de pobreza no nosso município. Mesmo o município sendo rico por conta do petróleo, por conta da agricultura, por conta do comércio, a gente ainda tem pessoas vivendo na pobreza e é uma coisa para a gente começar a questionar, né? O que o município pode fazer para melhorar a situação dessas pessoas? O nosso PIB é de R$ 66.685,28. É um PIB bacana, é o quarto PIB do estado do Espírito Santo. Então, nós temos dinheiro, nós podemos melhorar a situação de pobreza no nosso município, nós podemos alavancar políticas para que o nosso município tenha destaque no turismo, no comércio, na agricultura e que possa fazer com que essa população que viva na pobreza melhore a sua vida. Mas isso a gente precisa estudar e discutir essas políticas públicas com os nossos governantes, pedir para que eles, exigir que eles criem políticas para que as pessoas saiam da pobreza e vivam uma vida melhor. Quando a gente tem um município que tem a média de população toda vivendo, né, com uma quantidade boa de dinheiro, nem com muito, nem com pouco, a gente tem um município que consegue melhorar e desenvolver muitas áreas dentro de economia, dentro de educação, dentro de saúde, dentro de muitas coisas. E é isso que a gente precisa melhorar no nosso município. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer coisa, né, entre em contato, que foi um prazer falar para vocês.